Olá, queridos, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso Frutificar College. É com grande alegria que nós estamos aqui para poder ministrar aquilo que Deus tem colocado em nosso coração, para falar a respeito da palavra de Deus. Então, eu gostaria de convidar você, onde quer que você esteja, a orar, fechar os seus olhos. Nós vamos iniciar essa aula orando, falando com Deus. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, nós agradecemos, porque o Senhor tem sido bom. Abençoe, ó Pai, a cada irmão que vai assistir essa aula, aqueles que estão dentro do país, fora do país, ó Pai, a todos, ó Pai, que vão assistir e vão aprender aquilo que o Senhor deixou nas suas escrituras. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem sido bom conosco, o Senhor tem nos abençoado. Continua assim fazendo, ó Pai, e abençoando a vida de cada aluno com clareza, com entendimento, com sabedoria que vem do alto e aquilo que o Senhor deixou na Tua palavra, para que nós possamos aprender cada dia mais. É o que nós oramos, nós estamos agradecidos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos. Eu gostaria de convidar vocês a deixar os comentários nesse vídeo, né? Eu não sei quando vocês vão assistir, mas quando vocês forem assistir, deixe os comentários aqui, comentem no grupo, assim como vocês fizeram nessa última semana. Então, eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar. E hoje, nós estamos aqui felizes porque tem uma pessoa para nos auxiliar aqui na leitura dos versículos, nos auxiliar aqui nesse estudo, que também é um dos nossos alunos, é uma pessoa que vocês, eu acredito que conheçam também, um servo da Casa de Deus. Gostaria de já deixar o meu bem-vindo e gostaria que o Sérgio deixasse o bem-vindo dele. Seja bem-vindo, Sérgio. Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Teológica Frutificar, uma aula preparada pelo nosso professor com muito carinho. Espero que vocês estejam com o coração aberto, que vai ser um tempo muito precioso, tá, gente? Que Deus abençoe e vamos começar? Bora, bora. E aí, quem está feliz do Sérgio também está nos ajudando aqui, já deixa aí o comentário. Tenho certeza que muitas pessoas vão ficar felizes, né? Quem sabe você pode ser o próximo aluno também a nos ajudar aqui. Eu quero pedir perdão para vocês pela minha voz, ela está um pouquinho ruim, né? Por conta do tempo seco, por conta dessa correria, né, do dia a dia, é frio, é chuva, é o tempo muito poluído. Então eu estou tentando aqui dar o máximo aqui na minha voz. Se eu precisar parar, tomar uma água aqui, vocês me perdoem, mas vamos para cima do conteúdo, que isso é o que importa, tá bom? Gostaria de deixar para vocês que na última aula nós falamos a respeito da última semana de Daniel. Nós falamos a respeito das 70 semanas, né, que é liberada pelo anjo para Daniel. E nós falamos um pouquinho na última aula a respeito do rapto, a respeito do arrebatamento, né, o que vai acontecer nessas 69 semanas. E nós vamos falar um pouquinho hoje do que vai acontecer na última semana. Então, Jesus deu uma pausa no relógio, como nós falamos, Deus pausou o relógio nas 69 semanas. Por quê? Por conta da graça, por conta da salvação para todas as pessoas, para os ímpios. Mas a Bíblia fala que quando a plenitude desses ímpios, dos gentios, gente, desculpa o termo certo, os gentios, das pessoas que outrora não acreditavam em Cristo e não faziam parte do povo judeu. Agora, esses gentios vão conhecer a palavra através do ID, através daquilo que nós liberamos, né, como pregação do Evangelho, e até que a plenitude dos gentios sejam salvas. Agora Jesus ele vai novamente dar um start nesse relógio para que essa última semana, ou seja, esses 7 últimos anos sejam concluídos e o relógio seja totalmente concluído nas 70 semanas. Então, nós vamos falar um pouquinho hoje, né, sobre esses acontecimentos durante e pós a grande tribulação, né? Nós falamos muito a respeito do rapto, do arrebatamento, mas hoje nós vamos falar desses acontecimentos na grande tribulação. O que acontece durante, o que acontece no período desses 7 anos, durante os 7 anos, na metade dos 7 anos,
e também após os 7 anos. Então, nós estamos na 8ª aula, né, do módulo de escatologia. Tem sido um módulo mais extenso, um módulo um pouquinho mais elaborado. Por quê? Por conta dessas dúvidas. Escatologia realmente é uma matéria que precisa ser estudada com calma e nós nunca vamos conseguir ter realmente 100% da totalidade do que principalmente Daniel e o livro de Apocalipse, que são esses 2 livros escatológicos, vão dar de instrução, de direção daquilo que vai acontecer e algumas coisas que já aconteceram. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre o arrebatamento, sobre esse rapto na grande tribulação. Então, gostaria de convidar vocês a abrir a Bíblia de vocês, né, ou pelo celular, em Apocalipse, no capítulo 12. Esse vai ser o texto principal para a gente. Apocalipse, capítulo 12, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. Abre aí, e eu gostaria de pedir também, enquanto você vai abrindo, para o nosso irmão Sérgio fazer a leitura, Apocalipse 12, do versículo 1 até o versículo 4. Amém? Vamos lá? E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida, e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a 1/3 parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Olha, esse texto é um texto cheio de símbolos. Então, na visão que João tem, e principalmente Deus, ele usa muito, né, parábolas, símbolos, nós já falamos um pouco a respeito disso. A primeira visão que João tem é de uma mulher grávida. Então, muitas pessoas já leram esse versículo, esse capítulo 12 de Apocalipse e por algum motivo não entenderam, mas vamos lá, primeira visão, mulher grávida. Então aqui tem alguns símbolos que eu gostaria de compartilhar e gostaria de pedir para que você fosse anotando. Primeiro símbolo, mulher. A mulher na Bíblia, desde o Antigo Testamento, mas principalmente no Novo Testamento, vai falar muito a respeito da igreja. Então, mulher, se você puder escrever aí, mulher igual igreja. Então, a mulher simbologicamente significa a igreja. A Bíblia fala que essa mulher, ela está vestida de sol. Então, o que é o sol? Nós vamos ver também na Bíblia que Deus, ele é o sol da justiça. Então, a mulher igual igreja, sol igual a Deus. Então, ela era uma mulher que estava revestida de sol. Então, para a gente já antecipando, significado: igreja envolvida de Deus, cheia de Deus, repleta de Deus. Então, mulher envolvida com o sol, igreja envolvida com Deus. E a Bíblia fala que ela tinha a lua nos seus pés. A lua vai significar uma tipologia do Cristo encarnado. Então escreva aí, lua significa a tipologia do Cristo encarnado. Então o Cristo, ele é o fundamento, ele é a base da igreja. Então a lua nos pés está falando a respeito de uma base. Então a lua significa o Cristo, e o Cristo, ele é o fundamento, é o Cristo encarnado, o fundamento da igreja. A Bíblia vai falar também que ela tinha uma coroa com 12 estrelas. Se você puder anotar aí, coroa com 12 estrelas. Anote aí. Essa coroa com 12 estrelas
O número 12 na Bíblia vai falar a respeito de uma totalidade. O número 7, nós sabemos, a gente não gosta muito de trabalhar com números, mas vendo na Bíblia, nós vemos que faz parte de uma perfeição terrena. Então, 7 na Bíblia vai falar a respeito de um número perfeito para as coisas na terra. Escreva isso, 7 na Bíblia fala de um número perfeito das coisas da terra. Desculpa, gente. E 12 vai falar de um número perfeito celestial. 7, perfeição na terra. 12, perfeição, governo celestial, governo dos céus, é o número perfeito dos céus. Então escreva isso daí também. Então o número 12 na escatologia refere-se ao número perfeito para as coisas do céu. 7 coisas da terra, 12 número perfeito para as coisas do céu, que vai falar a respeito de uma cobertura total celestial de Deus. Então era uma coroa com 12 estrelas, também significa um número apostólico, né? Trazendo para os dias de hoje. Então era uma cobertura, 12 eram os discípulos, então uma totalidade, uma cobertura total da igreja. Então essa mulher igual igreja, sol igual a Deus, lua igual Cristo encarnado e coroa com 12 estrelas, é o governo apostólico, é o governo total celestial de Deus. Amém? Então era uma igreja que era envolvida por Deus, que tinha uma base do Cristo encarnado e tinha uma cobertura apostólica. Então a simbologia dessa mulher grávida é uma simbologia de uma igreja que tem uma plenitude, uma totalidade daquilo que Deus deixou. Então, essa mulher, ela estava grávida, como nós lemos aí, e essa é a primeira visão de uma mulher que estava grávida, e ela estava gerando um filho. Se você puder colocar, escrever aí, ela estava gerando um filho. Vamos lá. Essa é a primeira visão que João tem. Uma mulher com todos esses símbolos que nós falamos e que está gerando um filho. E a segunda visão, que nós continuamos lendo, é um dragão. Nós vamos ler um pouquinho mais, mas é um dragão vermelho, 7 cabeças, 10 chifres. Sim. Então, no versículo 3, viu-se outro sinal, outra visão. Eis que era um grande dragão vermelho, então o dragão era vermelho, tinha 7 cabeças, 10 chifres, e a sua cauda leva consigo terça parte das estrelas do céu. Então, anote esses versículos, anote tudo isso. Falando dos símbolos do dragão, quem que era o dragão, gente? O dragão era o diabo. O dragão, ele era o diabo, mais conhecido como a antiga serpente. Então, Satanás, opositor, diabo, eu não sei o nome que você dá, mas o que a Bíblia vai nos mostrar é que esse dragão que está diante dessa mulher é o diabo, é Satanás, a antiga serpente. Então, quando esse dragão cai na terra, que é o que vai falar no versículo 4 de Apocalipse 12, ele cai na terra e ele fica diante de quem? Dessa mulher que está grávida. Então, o capítulo 12 de Apocalipse é um capítulo rico em muitos detalhes. Então, vai falar sobre a mulher, na primeira visão, vai falar sobre o dragão. Vai falar que esse dragão cai na terra e ele fica diante da mulher. E a pergunta é, qual o interesse do dragão? Qual é o interesse do dragão? Qual é o interesse de ficar diante da mulher? E a resposta é, se você for olhar assim naturalmente, não, ele queria tragar a mulher, mas não. Nós lendo os versículos, a gente vai entender que o dragão não queria a mulher em específico. O dragão, ele queria o que estava dentro da mulher, daquilo que a mulher estava gerando. Então anote isso, o dragão não queria a mulher, o dragão queria quem estava dentro da mulher.
Por que que o dragão não está interessado no que está dentro da mulher? Porque ele conhece a palavra de Deus. Então, nós sabemos que Satanás, o diabo, o dragão, a antiga serpente, né, quando remete esse termo, a antiga serpente, nos remete lá ao Gênesis, a serpente que, incorporada pelo diabo, foi enganar a mulher. Então, esse dragão, ele quer aquilo que está dentro da mulher, porque ele conhece a palavra de Deus. Ele é chamado de a antiga serpente, diabo e Satanás. A serpente, esse diabo, esse Satanás, através da serpente, já tinha acesso lá atrás no Éden. Então já tinha acesso no Éden. Nós conhecemos a história do Éden, que a serpente engana a mulher e tudo mais. Depois da queda da mulher, da humanidade, o que Deus faz? Deus olha e fala: Adão, o que aconteceu? E Adão começa a jogar a culpa para a mulher. Foi a mulher que o Senhor me deu, que fez isso. E Deus fala com a mulher: mulher, o que aconteceu? Não, foi a serpente que o Senhor criou. E aí eu sempre falo, abro um parênteses aqui, eles não souberam assumir a responsabilidade. Toda vez que existe uma queda em alguém, você vai perceber que alguém sempre vai jogar a responsabilidade para outra pessoa, nunca vai assumir a responsabilidade. E eu sempre faço o comparativo, gente, com Adão, né, a humanidade, e Davi. A Bíblia fala que Adão caiu no Éden e Davi caiu no palácio. Só que a diferença de Adão para Davi é que Davi bateu no peito e falou: Senhor, eu errei, você pode me tirar tudo, mas não arranca de mim o teu espírito, não tira de mim o teu espírito. O que isso significa? Pessoas que assumem a responsabilidade, que se arrependem, e a Bíblia vai chamar, né, nós conhecemos Davi como um homem segundo o coração de Deus. A pergunta é, se Adão, a gente não vive de si, mas se Adão assume a responsabilidade e fala: ó, Deus, realmente eu errei, nós caímos, será que a história não seria diferente? Mas toda vez que alguém cai e não se arrepende, essa pessoa sempre joga a responsabilidade, a culpa para outras pessoas. Adão culpou a Eva, Eva culpou a serpente, só que no fundo, todos eles estavam culpando a Deus. Toda vez que não assumimos a responsabilidade das nossas falhas, nós colocamos a culpa em Deus. Então, assuma a responsabilidade. Deus chamou pessoas para assumirem a responsabilidade. Então, esse é o primeiro ponto. Vamos lá. Então, aqui no Éden, quando a mulher fala: foi a serpente que o Senhor criou, ou seja, o Senhor criou uma coisa errada. E aí, Deus vai falar com a serpente, mas Deus não vai perguntar para a serpente o que aconteceu. Deus, ele libera uma ordem, uma sentença para a serpente. Lê para a gente, Sérgio, Gênesis 3,15. Olha o que Deus libera de sentença para a serpente. Vamos lá, é um versículo bem que amarga bastante, né? Como o pastor Lucas acabou de comentar. Então vamos. Porém, inimizade entre você e a mulher. Ou seja, entre a serpente e a mulher. Vamos lá. Entre a sua descendência e o descendente dela. Então, entre a descendência da mulher, ou seja, quem a mulher ia gerar de descendência, e também sobre o descendente dela, sobre quem seria o fruto dessa descendência. Vamos lá. E este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Ou seja, Deus colocou uma sentença para a serpente, ali para o diabo, né, na serpente. Eu vou colocar a inimizade entre você e a mulher. Isso, alguns teólogos, algumas pessoas falam que é realmente essa inimizade física, né, entre uma cobra e a mulher. Geralmente a mulher não gosta de animal rastejante, cobra e tal. Mas, espiritualmente, profundamente falando, está falando mulher, igreja, e serpente, diabo. O diabo é inimigo da igreja. O diabo é opositor da igreja. Então, olha o que vai dizer. E o fruto, o descendente, quem essa mulher gerar,
ele ferirá a cabeça dessa serpente. E no máximo, o que essa serpente vai fazer? Vai ferir o calcanhar. Olha que profundo esse versículo. Então, o dragão está esperando o filho da mulher nascer, agora lá em Apocalipse. Então, percorre-se todo o Gênesis, nós chegamos em Apocalipse. E o dragão, a antiga serpente, sabe da palavra, do que Deus tinha falado. Então, o descendente da mulher vai nascer. Então, as pessoas, e os teólogos também falam que provavelmente seria Caim, esse descendente, né? Ou Abel, enfim, que ia acabar com isso tudo. Alguns falam também que poderia ser Jesus, mas enfim, vamos lá, vamos prosseguir. Então, agora no Apocalipse 12, esse dragão está esperando essa mulher ter esse filho. Ele sabia, ele não quer tragar a mulher, porque já tinha inimizade entre a mulher e o dragão. Agora ele quer tragar o filho, quem vai nascer, a descendência. Então, o dragão está esperando o filho da mulher nascer para atacar. Quem é a semente ou o filho? Essa é a pergunta. Quem é? Se não é Caim, se não foram os outros homens que nasceram para acabar com essa serpente, para pisar na cabeça da serpente, quem que é? Vamos lá, Apocalipse 12, versículo 5, vamos continuar lendo, Sérgio. E deu à luz um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Agora essa mulher dá à luz ao que? Um filho homem, um filho varão em outras traduções. Ele vai reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono quando ele nasceu. Né? Então a mulher dá à luz e logo o filho, a semente, é levado para o trono de Deus. Alguns teólogos, né, vão falar que esse filho é o próprio Jesus e que essa mulher é a Maria. Tá? Então você vai ouvir alguns falando a respeito disso, de Jesus sendo esse filho e Maria sendo essa mulher. Só que não bate muito isso, por quê? Porque aqui a Bíblia vai falar que ela deu à luz a um filho e que esse filho ele logo foi arrebatado para Deus quando nasceu. Então isso descarta a possibilidade de ser Cristo. Então, o filho varão não pode ser Cristo, porque quando ele nasceu, ele não foi arrebatado ao céu. Ele viveu na terra. Olha só. A pergunta é, então, quem é esse filho varão? Você já parou para pensar? Se não é Jesus, se não é Caim, quem é esse filho varão que vai pisar na cabeça da serpente? E, no máximo, essa serpente vai ferir o seu calcanhar. Vamos ler. Apocalipse, Sérgio, Apocalipse. Capítulo 2, versículo, a gente vai ler bastante textos, tá, gente? Principalmente Apocalipse. Apocalipse 2, versículo 26 e 27. Lê pra gente, por favor. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com a vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Então nós lemos Apocalipse 2, 26. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Então está falando de poder sobre as nações. E com vara de ferro as regerá. Vamos ler de novo o Apocalipse 12, versículo 5. Só voltar um pouquinho aí, Sérgio. Acima, 12, 5 de novo, para você conectar novamente. Vamos lá. Vamos lá, só um minuto aqui. Só voltar um pouquinho aí o esboço. 12, 5. Isso. E deu à luz um filho, homem, que há de reger todas as nações com a vara de ferro. Todas as nações com a vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Vamos voltar de novo, Apocalipse 2, versículo 26 e 27. Vamos lá. Mais para baixo de novo.
Apocalipse 2, versículo 26 e 27. Estou fazendo isso para a gente conectar. Vamos lá. 26 e 27. Isso. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Então, lá no Apocalipse 12 está falando de um filho que nasce e tem poder sobre as nações. Vamos lá, continua, Serjão. E com vara de ferro as regerá. E com vara de ferro as regerá. Então está falando no Apocalipse 12 e no Apocalipse 2 aqui. E serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi do meu Pai. Mas a pergunta é, quem é o filho varão? Quem é esse filho que a mulher vai gerar? A resposta é simples, está no versículo 26 que a gente acabou de ler. Ao que vencer. Então anote isso. Ao que vencer. Então, quem é o filho varão? O que vencer? O vencedor. Escreva isso. Quem é o filho varão? Essa é a pergunta. A resposta é: o que vencer? Igual. Os vencedores serão considerados esse filho varão, esse filho que a mulher vai gerar. Você já vai entender melhor. Então, escreva isso. O que vencer? Vencedores. Esse é o filho varão. Então, a mulher é a igreja. Então, dentro da igreja, dentro da mulher, tem um filho que vai governar as nações com vara de ferro. Olha isso, que poderoso. Então, dentro da igreja, nós sabemos que tem os vencedores. Então, se dentro da mulher tem esse filho que é um vencedor, que vai reger, que vai comandar as nações, dentro da igreja nós sabemos que tem também os vencedores. Por isso que na semana passada a pergunta é: a igreja vai ser arrebatada? E a resposta foi: não, não vai ser a igreja no geral, vão ser alguns de dentro da igreja. Quem são esses de dentro da igreja que serão arrebatados, que serão levados, e serão esses filhos? Os vencedores. Esses serão os filhos de Deus, vencedores serão os arrebatados. Serão como esse filho da mulher que nasceu e foi, ou seja, é a semente da igreja, é o fruto da igreja, que quando nascer, vai ser levado aos céus, arrebatado por Deus. Então a mulher é a igreja, dentro da mulher estão os vencedores. Então alguns da igreja serão levados para o trono de Deus. E quem são esses? Os vencedores. Os vencedores, os que são vencedores, Deus vai levar eles, arrebatar eles para o trono e fazer com que nesses 7 últimos anos eles venham descendo com a nova Jerusalém para estabelecer um novo céu, uma nova terra, né? Eu sempre brinco com isso, né? E não gosto de entrar muito em polêmicas, mas se você for ler, estudar direitinho, nós temos a perspectiva de que Deus sempre quis vir à terra e nunca que o homem fosse até o céu. A gente vai entender isso, por exemplo, no Éden. No Éden, a Bíblia fala que Deus criou um jardim no Éden. Então criou a terra, criou um jardim no Éden e colocou o homem ali. A Bíblia não fala que o homem subia aos céus para ter um relacionamento com Deus. A Bíblia fala que na viração do dia, Deus descia à terra. Olha que poderoso isso. Lá para frente, quando você vai ver com Moisés, a Bíblia fala que foi colocada uma arca para que Deus pudesse habitar ali dentro dessa arca de forma simbológica. Então, o povo de Israel não subia aos céus para se encontrar com Deus, mas a arca estava na terra. A Bíblia fala também a respeito de um dos nomes de Deus, de Jesus, que é o Emanuel. E se você for traduzir na raiz, fala, é Deus conosco na terra, Deus conosco hoje. Ou seja, mais uma vez, Deus querendo que o homem tivesse comunicação com ele e que ele viesse se comunicar com o homem na terra. Quando Jesus nasce, Jesus vem para onde, gente? É Deus vindo para a terra. E no Apocalipse 21,
né, que nós vamos ler mais para frente, mas vai falar que Deus está tabernaculando, e aí vai ser essa medida dos 7 anos. Então, nos últimos 7 anos, esses vencedores, essas pessoas que foram arrebatadas com Deus, vão se assentar no trono de Deus e vão descer com a Nova Jerusalém, morando no céu somente durante esses 7 anos, para estabelecer uma morada na terra. Nós vamos entender isso melhor, né? A Bíblia vai dizer que Deus está descendo dos céus para morar com os homens na terra. Você já parou para pensar que não faria sentido algum Deus fazer uma terra, construir uma terra, Jesus vir para a terra, a nossa luta, a grande tribulação ser na terra, se nós tivéssemos que fazer tudo isso aqui na terra para ir morar no céu e ele destruir a terra? Então, pensa um pouco, analisa um pouco direitinho. Então vamos lá. O que Deus vai fazer no céu, né? O que Deus vai fazer no céu é trazer essa Nova Jerusalém para a terra. Então, Deus ele fez esse plano incrível para morar com o homem na terra. Vamos ler o texto para não ficar só nas minhas palavras? Apocalipse no capítulo 21, do versículo 1 até o 3. Apocalipse 21, do versículo 1 até o 3. Lê para nós, Sérgio. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. Descia do céu. Adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. É como uma esposa indo em direção ao seu marido. Ou seja, é rápido, é vindo para se encontrar com o seu marido. Vamos lá. E ouvi uma grande voz do céu, que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus, com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Ou seja, essa voz dizia: aqui está, ou seja, nessa nova Jerusalém, nessa nova terra que está descendo, o tabernáculo, a morada de Deus com os homens. Pois Deus habitará com eles, não é eles habitarão com Deus, é Deus habitará com eles, e eles serão o povo de Deus. E o mesmo Deus estará com eles, não é eles estando com Deus, é Deus estando na terra, nessa nova terra com eles. Então Deus está descendo do céu com uma cidade que nós chamamos de uma cidade voadora, né? Pode parecer meio maluco, mas é uma cidade voadora. Ele vai descer dos céus nesses últimos 7 anos para pousar na terra. Então é como se essa nova cidade se estabelecesse em cima da terra que nós conhecemos. Então, a pergunta que você deve estar pensando: mas por que então Deus não veio? E aqui eu queria entrar em outro assunto fantástico. Por que Deus não veio então habitar com os homens antes na terra? O próprio Deus não veio habitar com os homens antes na terra. E a resposta é: não teria como, porque seria uma habitação incompatível. Por quê? Nós somos corpo físico, corpo natural, e a Bíblia fala que Deus é espírito. Então não tem como o espírito habitar com pessoas, né? A habitação de Deus em espírito de forma corpórea, humana. Então, para que isso aconteça, qual que foi o plano de Deus? Incluir um corpo físico aqui para a terra, para que ele possa habitar. E qual que é esse corpo físico? Não sei se vocês lembram, quando Jesus ele morre, ele ressuscita, e quando ele sobe aos céus, a Bíblia fala que ele sobe com corpo e tudo, sim ou não? Ele não vai subir e deixar o corpo aqui para enterrarem ou colocarem no túmulo, não. Ele sobe com corpo e tudo. Esse corpo, né, o corpo de Jesus, é um corpo humano, um corpo físico, é um corpo que veio e habitou a terra. E engraçado que isso é muito fantástico, porque a vinda de Jesus, eu sempre digo isso, ela trouxe
a divindade do céu para a terra. Então Jesus habitou em um corpo humano, físico, mas trazendo, era o próprio Deus encarnado nesse corpo. Então Jesus trouxe a divindade dos céus para a terra. E quando Jesus sobe com o seu corpo físico, ele leva a humanidade da terra para os céus. Olha isso, que poderoso. Então Cristo era Deus encarnado e ele trouxe a divindade para a terra. E Cristo levou o homem até Deus, a humanidade até Deus. E para que Deus pudesse ter essa humanidade também nos céus. Então, Cristo é Deus na terra e humanidade no céu. Olha que tremendo isso daqui. O papel de Cristo. Então, Cristo levou o homem a Deus e trouxe Deus para o homem. Escreva isso. Cristo levou o homem a Deus e trouxe Deus ao homem. Então, quando Cristo leva o corpo dele, já era um corpo que outrora já tinha sido estabelecido. A gente vai entender um pouco isso melhor. A Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, se agradou do corpo. Então o corpo de Jesus era agradável para a plenitude da Trindade, para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. E agora Deus, nessa vinda na Nova Jerusalém, consegue habitar no corpo que foi feito, que é o corpo de Jesus, e agora sim, no Apocalipse 21, ele consegue habitar, tabernacular com os homens na terra. Por quê? Porque agora ele não é só espírito, ele está com a humanidade de Jesus nele também. Então, é uma perfeita trindade junto com o corpo, que esse corpo já tinha sido feito, né, por Deus. Então, para a gente entender isso melhor, né, agora Deus pode vir habitar com o homem, pois agora o homem tem um corpo. Porque nós imaginamos, né, a gente imagina, eu coloquei, até escrevi aqui, que tem um trono para o Pai, né, um trono para o Filho e um trono para o Espírito. Então é isso que a gente imagina, né, nesse céu existe lá um trono para o Pai, um trono para o Filho e um trono para o Espírito. Mas o certo é um trono para o Pai e um trono para o Filho só. Mas o Filho, Jesus, abriu mão do seu trono. Olha só que forte isso. Um trono para o Pai e um trono para o Filho, mas o Filho abriu mão do seu trono, pois ele não quis usar o seu trono, pois o Pai entrou no corpo do Filho. Olha que poderoso isso, gente. E a pergunta é, e o trono do Filho? Então agora, no trono do Pai, o Filho se assenta com o Pai, porque como se Deus tivesse entrado no corpo do Filho. E o outro trono que seria para o Filho, e agora, o que aconteceu com esse outro trono? A resposta é, esse outro trono ficou livre. Livre para quem? Para quem vencer. Por isso que eu falei no começo da aula que aqueles que serão os vencedores, eles vão para o trono de Deus. Eles vão subir para o trono de Jesus, porque agora Jesus está sentado no trono junto com o Pai, em uma unidade perfeita, e o trono do Filho fica livre para quem? Para os vencedores, né? Para quem vencer, para se assentar no trono dele. Sei que pode ser que você não esteja acreditando nisso, mas vamos ler o versículo então, vai. Apocalipse 3, versículo 21, Sérgio, lê de forma pausada para a gente. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Ou seja, Jesus está falando assim, ao que vencer, eu darei o direito que você se assente comigo no meu trono. Então no trono de Jesus que está livre, você vai se assentar. Por que você vai se assentar lá? O versículo fala, porque assim como eu venci, ou seja, é só para vencedores. Então os vencedores vão se assentar no trono de Jesus, porque como Jesus venceu, ele diz, eu me assentei com o meu Pai no seu trono, ou seja, no trono do meu Pai. Então Jesus está sentado no trono com o Pai, né? O Pai e o Filho assentados em um trono, e nós,
ou os que vencerem vão ter direito de se assentar no outro trono com Jesus. Olha que tremendo isso, que forte isso. Vamos ler aí para a gente complementar. Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 15. Vamos lá, a gente vai entender isso melhor. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Olha só o versículo 15 agora. O qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Olha esse versículo 15, o qual é imagem de um Deus invisível. A pergunta é, como eu posso ter a imagem de uma coisa que é invisível, ou de um Deus que é invisível? Como que é essa imagem de alguém que é invisível? Fala para mim, explica para mim. Como é a imagem de um Deus invisível? E a outra pergunta é, ele é o primogênito de toda a criação. Primogênito, primeiro, toda a criação, aquilo que foi criado. Então, está dizendo então que Jesus, ele é a primeira criação de Deus, mas se ele é Deus, como ele foi criado? Deus, ele não é criado, Deus, ele é. Jesus, ele é. Jesus, se ele é Deus, ele não foi criado. Porque se ele foi criado, ele tem um início e fim. Toda a criação tem um início e um fim. Mas a pergunta é, do que esse versículo está falando? Lê para a gente de novo o versículo 15, Sérgio. O qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Quando fala a imagem do Deus invisível e o primogênito de toda a criação, está falando a respeito da primeira coisa que Deus criou antes do universo. O que foi o que Deus criou antes do universo, gente? O corpo do Filho. Escreva isso daí. O que Deus criou antes de criar todas as coisas? Deus já criou o corpo do Filho antes. Pode escrever isso daí. Deus criou o corpo do Filho antes. Quando Deus ele cria nós, né? Nós somos criados, né? Adão, Eva, o homem. Ele fala assim: façamos, né, o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, né? Alguns teólogos falam que quando Deus, a Trindade, está criando o homem, fala a nossa imagem conforme a nossa semelhança, está falando de características de caráter, de Deus ali neles e tudo mais, principalmente caráter, personalidade, ações. Mas a pergunta é, se é a nossa imagem e semelhança, se nós somos imagem e semelhança, se Adão e Eva era a imagem e semelhança de Deus relacionado a caráter, por que eles caíram então? Então quer dizer que o caráter de Deus pode cair? Pode se dar o direito de cair? Não, porque quando fala a nossa imagem conforme a nossa semelhança, já está falando a respeito de um corpo que Deus tinha criado para a humanidade, para Jesus, um corpo que Deus já tinha criado para o Filho antes da criação e da fundação do mundo. Ou seja, o maior mistério da criação de tudo é o corpo do Filho, que ele foi criado antes da criação, só que ele só foi revelado 2000 anos depois. Então, não foi Jesus que veio na aparência do homem, na nossa aparência. Foi o homem que foi criado na aparência física de Jesus, porque antes da criação, Deus já pensava em habitar com o homem, e Deus já tinha criado um corpo para Jesus. Olha isso. Talvez você não esteja acreditando, mas vamos lá, vamos ler o versículo então. Colossenses capítulo 1, versículo 18 e 19. Sérgio, lê para a gente. E ele é a cabeça do corpo, da igreja, e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude, nele habitasse. Ou seja, foi do agrado de Deus
que o Pai, o Filho e o Espírito Santo habitassem nesse corpo. Ele é o cabeça do corpo, da igreja, e é o princípio e o primogênito dentre os mortos, ou seja, ele, o corpo, está falando do corpo, foi criado primeiro. Leia aí para a gente, de novo o versículo 19. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Leu Colossenses 2,9 para confirmar. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Pois em Cristo habita corporalmente, é isso? Em Cristo habita corporalmente, é o corpo, toda a plenitude da divindade, toda a plenitude, o Pai, o Filho e o Espírito habita no corpo, ou seja, esse corpo já tinha sido criado antes. Nós somos a imagem e semelhança de Jesus porque o corpo já tinha sido criado antes. Então, voltando para a questão do Apocalipse, o tempo máximo que nós ficaremos no céu, que eu falo, quem são os vencedores, né? É de 7 anos, que é a última semana. Então, dentro desses 7 anos, a cidade vem descendo. Eu gostaria de indicar um filme para você ter uma base, assim, eles usam uma base bíblica, mas não é um filme evangélico, acho que cristão, mas a base é parecida, chamado Elysium. Depois eu mando no grupo para você. É como se fosse uma nova terra que se estabelece acima, né? E as pessoas querem ir para lá, porque não está tendo guerras, lá não tem doenças e tudo mais. Elysium, depois assistam esse filme. Olha o que Apocalipse, então a gente voltando. Então o tempo que esses vencedores vão estar descendo com a Nova Jerusalém é 7 anos, os 7 últimos anos. Apocalipse 12:5, nós falamos lá, que a gente viu que então que o filho varão, o vencedor, ele foi arrancado da mulher e foi para o trono. Então, os vencedores serão arrancados e irão para o trono, ter o direito de desfrutar do trono de Jesus, porque são vencedores, assim como Jesus venceu e se assentou com o Pai no trono do Pai. Então fica mais visível isso para a gente. A questão é, se o filho vai para o Pai, para o trono, esses vencedores vão, quem que fica diante do dragão? A mulher. E a mulher é quem, gente? A igreja. Ela fica na terra. Então a Nova Jerusalém vem descendo em 7 anos, né, para completar essa trajetória. Mas se você for ler lá no Apocalipse, na metade dessa trajetória, nos 3 anos e meio desses 7 anos, essa cidade, essa Nova Jerusalém que está descendo, Deus, os anjos, os vencedores que estão descendo para se estabelecer aqui na terra, eles param no meio do caminho. O que nós conhecemos, que alguns têm discordância, mas eu já disse, como o segundo céu, eles param, eles vêm do terceiro céu, eles estão descendo nessa trajetória, então eles têm que passar do terceiro céu e do segundo céu, que nós conhecemos também que são os lugares onde tem as regiões celestiais, onde também habita Satanás, porque as regiões celestiais não é só dos anjos e de coisas boas, mas é regiões celestiais geral, onde habita também Satanás e os seus anjos que foram caídos. Então quando a Jerusalém está descendo, eles vão ter que parar nesses 3 anos e meio, nesse segundo céu, nessas regiões celestiais, e Miguel, que é o anjo, ele vai ter que lutar contra esse dragão, olha só, contra as potestades e os principados, contra o diabo, contra Satanás. Ele vai ter que lutar nesse segundo céu. Olha que interessante isso. Enquanto a igreja está aqui na terra e as forças estão atuando contra a igreja, contra a mulher, né? A influência do dragão está contra a mulher aqui na terra. Nas regiões celestiais, Miguel vai ter que travar uma batalha agora, que é uma batalha antiga, só que dessa vez agora tem uma autorização de Deus. Por que é uma batalha antiga? Olha o que vai dizer
O texto que eu pedi para você separar, Sérgio, Judas, no capítulo 1, na Bíblia mesmo. Judas 1, versículo 9. Judas, capítulo único, versículo 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenderá, te repreenda. O Senhor te repreenda. Então, já tinha tido uma briga antes entre o Miguel, né, o arcanjo, e esse dragão, esse Satanás, esse diabo. E aí, naquela vez, não existia autorização de Deus. E Miguel fala que o Senhor te repreenda. Mas agora vai existir uma autorização de Deus. Agora Deus vai liberar Miguel para pegar, junto com os outros anjos, pegar Satanás e os outros anjos. Vamos ler o texto? Apocalipse 12, versículos 7 e 9. E houve batalha no céu. Houve batalha no céu. Está vendo que o céu está em singular? Então a gente vai falar a respeito dos 3 céus, né? Mas no céu, então está querendo dizer que foi só no segundo céu, nas regiões celestiais. Olha lá. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. Eles batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Ou seja, o dragão, Satanás e os seus anjos também tinham outros anjos caídos e batalharam contra Miguel. Isso no segundo céu. Olha o que aconteceu, versículo 8 de Apocalipse 12. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Ou seja, aqui já céus no plural. Satanás, o dragão, não prevaleceu. Ele estava lutando no segundo céu e ele não se achou mais nos céus. Ou seja, nenhum dos 3 céus já se viu mais Satanás e o dragão e os seus anjos, os seus outros comandados. Olha o versículo 9, gente, para a gente entender melhor. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o diabo, e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra. Lançado na terra. E os seus anjos foram lançados com ele. Então agora, nessa batalha, nesses 3 anos e meio, onde 7 anos para Jerusalém descer, que são os últimos 7 anos, a última semana, para no segundo céu, 3 anos e meio. Agora há uma batalha. E agora Satanás, o dragão, é jogado na terra. É lançado na terra com os seus outros anjos. Então, quando o diabo é lançado na terra, ele olha para a mulher, para a igreja, e vê que os vencedores não estão, o que vai acontecer? Ele vai começar a perseguir a igreja e vai ser considerado essa grande tribulação, essa grande perseguição à igreja. Por quê? Porque os vencedores já foram raptados, mas os que continuaram vão sofrer uma grande perseguição de Satanás e seus demônios. Olha só, gente. Vamos lá, Apocalipse 12, vamos continuar lendo o texto? Versículo 12 e versículo 13. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo, 3 anos e meio. Olha lá, gente, então, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, ou seja, quem subiu nos céus, quem subiu para esse rapto, essa nova Jerusalém. Ai dos que habitam na terra, ou seja, ai dos que ficaram. Por quê? Os que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu, foi lançado a vós. E ele está com uma grande ira, porque os vencedores subiram, sobrou a igreja. Sabendo que ele tem pouco tempo. Qual é esse tempo? Os últimos 3 anos e meio, que é o que o versículo vai falar. Olha o versículo 13, lê para a gente. E quando o dragão viu que fora lançado na terra... Quando o dragão ele viu que ele foi lançado na terra, então ele é lançado na terra por Miguel, olha o que vai acontecer.
perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem. Ou seja, ele perseguiu a mulher que tinha dado à luz ao filho homem e o filho foi arrebatado. Ou seja, ele perseguiu a igreja que já tinha dado à luz aos vencedores. A semente da igreja já tinha sido os vencedores. Como os vencedores não estavam lá, o que ele vai perseguir? A igreja, a mulher. E aí algumas pessoas perguntam, a igreja passa ou não pela tribulação, né? Existem os pré-tribulacionistas, os pós-tribulacionistas, né? E eu tenho uma resposta assim que confortou o meu coração, em algum sentido, quando as pessoas perguntam, e aí, a igreja vai passar pela tribulação ou não vai? A resposta é, depende. Depende do quê? De quem você é na igreja. Então, se você é um vencedor e subiu aos céus com Deus, você não passa pela grande tribulação. Agora, se você não foi um vencedor e ficou para esses últimos anos, para você que eu digo a sua geração, para você que não foi um vencedor, para as pessoas que não foram vencedoras, para a igreja que não foi vencedora, vai ficar nessa grande tribulação, nessa grande pressão. Os vencedores não passarão pela tribulação, mas os não vencedores, esses vão passar. Apocalipse 12:10, lê para a gente ir finalizando aqui. E ouvi uma grande voz no céu, que dizia, agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Você sabe qual que é o papel do diabo? É acusar os cristãos, os crentes, de dia e de noite. Eu sempre falo isso, né? O diabo, ele é uma varinha na mão de Deus. Então, ele tem que obedecer todas as ordens de Deus. Mas o maior papel dele não é nos atingir de forma física, corpórea, tentando nos matar, não. É nos acusando. É o que o diabo fica fazendo. Só que, olha o que vai dizer, que quando esse céu vem se estabelecendo, quando a Nova Jerusalém vem se estabelecendo, o grande reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque agora, depois desse período, né, e a gente vai continuar na próxima aula, já o acusador de nossos irmãos, ou seja, aquele que fica acusando, é derrubado, o qual do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Ou seja, o diabo, ele tenta nos acusar, mas ele sabe qual que é a sentença dele. Ele sabe qual é a sentença dele. Então, quando ele for lançado, os últimos dias serão de muitas perseguições, muita afronta, tudo isso que nós também comentamos na semana passada. Mas existe uma promessa de um reino que vai ser estabelecido, e é o reino do nosso Deus e do poder do nosso Cristo. Amém? Então, nós vamos parar essa aula aqui. Nós vamos depois ter uma outra aula para a gente falar sobre a besta, o anticristo e algumas outras coisas. Mas espero que você tenha entendido essa cronologia dos fatos. Então, esse capítulo 12 de Apocalipse é justamente para relatar o que vai acontecer nesses últimos 7 anos da igreja. Os últimos 7 anos, e a gente vai falar um pouquinho mais do que vai acontecer nos últimos, principalmente 3 anos e meio. Mas vamos pausar aqui, vamos parar aqui, porque eu tenho certeza que é muita informação e você vai ter que pegar os textos, olhar os textos com carinho, para que isso possa memorizar na sua mente, amém? Gostaria de deixar o Sérgio as últimas considerações dele aí, dar um tchau pro pessoal, e é isso, vamos embora, para cima, gente, Deus abençoe. É isso, gente, que na próxima aula vocês venham com os seus questionamentos, com as suas dúvidas, e a gente está aqui para estar auxiliando vocês, e vai ser uma aula incrível, tá bom, gente? Até a próxima aula, e até lá. Queridos, Deus abençoe vocês. Vamos orar para a gente agradecer a Deus. Pai, muito obrigado por essa aula, muito obrigado por esse dia, por esse ensinamento. Deus, nós te agradecemos porque o Senhor tem sido bom. Deus, abençoa os meus irmãos que ficaram, assistiram esse vídeo, compreenderam essa aula. Aqueles que não compreenderam, que o Senhor possa dar a revelação, a clareza, Jesus. Nós oramos agradecidos por tudo. Abençoa a cada um, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.